Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com a minha colega Fernanda Amado, que é psicanalista e sexóloga. A gente vai falar sobre o texto dela nesse livro que eu organizei em conjunto com Eduardo Lucas Andrade, intitulado Ousadia na Psicanálise: Divã, Supervisão e o Estranho, pela editora Literatura em Cena. O nome do texto da Fernanda é A Psicanálise do Estranho, o Alienígena e o Demônio Perturbador. Então, agora eu vou dar as boas-vindas para a Fernanda. Esse é o segundo episódio aqui da série sobre textos dessa coletânea, Ousadia na Psicanálise. E, Fernanda, a palavra está com você, vamos conversando. Olá, Daniel. Antes de iniciar, né, eu gostaria de expressar minha gratidão a você, ao Eduardo, né, à editora Literatura em Cena, pelo árduo trabalho que vocês tiveram em trazer a coletânea à vida. Então, ter vocês aí como organizadores dessa coletânea foi fundamental, né, para o sucesso do projeto. E queria agradecer também todos os coautores que contribuíram, né, com este livro. Tá? Então, o caso clínico que eu trago, né, nesse capítulo, ele mostra, né, a importância da integração da psicanálise com a sexualidade. É um caso que relata a história de uma jovem que enfrentava a dispareunia. A dispareunia é a dor durante o sexo, né? E ela coloca que o marco aí dessa dor foi após uma infecção urinária. Então, ela teve uma infecção urinária e começou a ter dor no sexo. Na primeira sessão, ela se mostra bastante cética, né, à terapia. Ela nunca tinha feito psicoterapia na vida. Ela veio encaminhada de uma fisioterapeuta pélvica, mas ela se coloca à disposição para tentar, né, a terapia sexual como uma possibilidade, né, de melhora. Então, iniciou-se, né, a terapia sexual com ela, visando a melhora do sintoma, né, que era a dor na relação. E quando a gente trabalha com terapia sexual, a gente sabe que é crucial diminuir a ansiedade da paciente. Então, para diminuir essa ansiedade, muitas vezes a gente indica tanto o relaxamento do assoalho pélvico, né, exercício para relaxar esse assoalho pélvico, quanto o relaxamento corporal. Então, iniciou-se o trabalho com ela, né, fazendo relaxamentos. Entre uma sessão e outra, ela relatou, né, um abandono materno. Então, desde a tenra infância, ela foi abandonada pela mãe, a mãe se mudou do Brasil e deixou, né, ela e as irmãs, né, aos cuidados da avó. Então, ela já traz esse relato. E aí ela mostra assim sentimentos, né, de inadequação, ela relata medo com relação à sua sexualidade, né, até mesmo por conta de ex-namorados que trouxeram questões de frigidez para ela, de falta de desejo. Então ela relata assim que está bem inadequada realmente, né? E aí passaram algumas sessões e ela traz o relato de um encontro na época que ela era estudante com um alienígena. E aí esse encontro se deu no apartamento que ela morava, sozinha com a irmã, e ela ficou, né, paralisada, ela não conseguia se mexer e ela se sentiu desconectada do corpo e incapaz de reagir àquela situação. E aí ela até falou assim, eu acho que você não vai acreditar nisso, você vai achar que é alucinação, ok, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Em um segundo momento, ela relata que ela sofreu,
tanto abuso emocional quanto abuso sexual por um tempo prolongado do seu avô adotivo. Então, aí a gente percebe que nesse momento se dá, né, o entrelaçamento entre o conceito, né, do estranho, com esse alienígena e com esse abuso. O alienígena ele aparece aqui como algo familiar, né, na figura desse avô, que foi transformado em algo desconhecido e perturbador. Então, esse alienígena ele estava intrinsecamente relacionado com esse passado de abuso. As sensações, né, que ela vivenciou com alienígena eram semelhantes àquelas sensações que ela havia experimentado durante os abusos sexuais cometidos pelo avô. Então, era uma música de fundo que era igual à música que tocava na casa na época, né? O jeito que esse avô adentrava, que tocava. Então, era o mesmo jeito que o alienígena se comportava. Quer fazer algum comentário, Daniel? Sim, muito interessante, né? Porque, deixa eu só colocar aqui. Aí. É muito interessante porque é a típica formação do inconsciente freudiano, né? Você tem uma representação insuportável, que está atrelada à angústia. Então, é feito o aparelho psíquico, no sentido freudiano, produz um recalque dessa representação insuportável, que era a lembrança do abuso feito por esse avô adotivo. E aí, em substituição a essa memória direta do avô, há a figura de um alienígena, né? Ou seja, esse alienígena surge como um retorno do recalcado, uma formação do inconsciente, infamiliar, portanto, não familiar, né? Esse infamiliar ou esse estranho vem tamponar, vem cobrir a representação original traumática que precisa estar recalcada, né? Então, é uma forma do aparelho psíquico defender, né, o sujeito de uma invasão de angústia brutal. Então, ele cria uma substituição para atenuar essa angústia. Então, tem algo que me perturba, sim, mas é um alienígena, não é meu avô adotivo. Antes um alienígena do que meu avô adotivo, né? Antes ele do que o outro, né? Então, na medida em que a análise progride, né? E aí você sai da sexologia, né? Justamente, é alguém que te procurou numa demanda sexológica, né? De dor, né? Enfim, envolvendo aí o ato sexual. Você sai do campo da sexologia e entra no campo da psicanálise, né? Então você transita entre esses dois campos, né? Que a gente até gravou um vídeo aqui no canal de psicanálise e sexologia, né? Em que você explica como que você faz esse trânsito, né? De que cada vez mais você percebe que há uma raiz inconsciente conflitiva para as pessoas terem suas dificuldades sexuais, né? Que não é apenas uma questão de prática, né? Ou de exploração direta, né? Da sexualidade, mas que tem fantasias e tem traumas aí de base que precisam ser tratados também, né? E que uma coisa não exclui a outra necessariamente, né? Também um campo não é excludente com o outro, né? Mas eles trabalham com perspectivas, com focos distintos, né? Um tanto, né? Sim, trabalha com foco distinto. E a partir do momento que ela consegue fazer, né, identificar essas associações do que ela vivenciou com alienígena, estava intrinsecamente relacionado com esse passado abusivo, ela começa a entender, né, esses mecanismos de defesa aí que entra nessa realidade traumática, entende a questão do estranhamento e começa a elaboração desse trauma.
E como é que ela lida com esse impacto quando ela descobre que o alienígena era uma substituição desse avô? Ela lida bem É, com isso? Como é que é? até ela conseguir fazer essa associação com o alienígena era o avô, demorou, não foi fácil para ela conseguir fazer a associação, Uhum. porque ela preferia lidar com alienígena real do que lidar com o avô. Então não foi fácil. E aí, como você bem colocou, a questão, né, de transitar entre a psicanálise e a sexualidade. Então, o trabalho terapêutico com ela era justamente aí, transitando entre uma coisa e outra. Né? Porque a pessoa que foi abusada na infância, ela não consegue estabelecer limite saudável, né? Nas relações dela de trabalho, nas relações amorosas. Então, ela tinha muita dificuldade, ela sofria abusos no trabalho, né? Sofreu abusos com ex-namorados, então ela não conseguia estabelecer esses limites. Aí o processo terapêutico também entra, né, para mostrar que ela precisava estabelecer alguns limites ali. E um outro ponto era saber diferenciar o que era um toque consensual, né, um toque consensual de um namorado, do que um toque não consensual do avô. E aí a gente sabe que o consentimento, ele é fundamental em qualquer relação, né, qualquer encontro sexual saudável. E aí a gente precisa educar a gente, precisa educar o outro, porque muitas pessoas não sabem, né, sobre consentimento. Principalmente uma pessoa que vivenciou um abuso, ela não sabe o que é consentimento, porque ela sempre teve um toque não consensual. E aí, só para a gente esclarecer aqui o que é o consentimento, é o ato voluntário, né, informado de concordar e permitir que algo aconteça. Então, a ausência do consentimento é considerada abuso sexual. E aí, a Associação Mundial, né, de Saúde Sexual, que é a WOS, ela fez uma campanha desse ano, que saiu agora no dia 4 de setembro, para falar sobre consentimento. E aí, só para a gente diferenciar, Daniel, o toque consensual é aquele toque que ocorre quando todas as partes consentem, né? Concordam com aquele contato. O toque não consensual, ele vai contra a vontade da pessoa. Então, ele é uma violação de limite e é considerado, né, uma agressão sexual, um abuso. Então, isso foi importante fazer esse trabalho com ela também de psicoeducação, né? De imposição de limites e daquilo que é consensual e o que é não consensual. Então, ela precisou fazer também esse trabalho de psicoeducação com ela. Mas a questão do avô já tinha acontecido, né? Aí foi aí era um adulto, né, familiar em relação a ela como criança, é isso? Já tinha acontecido, a relação com o avô já tinha acontecido. A questão do toque, você fala, é isso? É, porque aí não aí é por excelência algo, ou por excelência não, por definição, melhor dizendo, algo não consensual constitui já por si só uma violência, né? Quer dizer, porque Sim, uma criança não teria nem como consentir, né, com abaixo de algo. 14 anos, o sim é não. Uhum. Então, não tem como consentir. Mas a questão do consentimento é porque é, a dispareunia, né? Por que que se dá a dispareunia? Porque a pessoa se contrai. Então, ela contrai a musculatura pélvica, né? Porque ela tem medo de receber, né? O toque, o pênis. Então, por isso que ela contrai. E quando a pessoa, né, teve a vida inteira toques não consensuais, quando está numa relação amorosa e o parceiro toca, remete ao toque não consensual. Então, o que, que a pessoa faz? Se trava, se fecha para a relação. Então, por isso que foi importante estabelecer com ela essas definições. Uhum.
Bom, é um caso bastante delicado, né? De difícil manejo, né? Com dores aí muito Profunda. profundas, né? E é um caso clássico, né? De psicanálise, mas que não necessariamente tudo aquilo que é estranho, né? Ou foge da realidade comum compartilhada também é uma formação do inconsciente. A gente pode se deparar, né, como a gente faz aqui no canal, ouvindo pessoas, né, na playlist O Estranho, a gente pode se deparar com relatos de experiências insólitas que não necessariamente vão nos conduzir a esse tipo de entendimento clínico que você teve dessa situação, né? Seja porque não são pacientes ou mesmo sendo pacientes, nem sempre todos os caminhos levam a Roma, né? Ou seja, é impossível a prioristicamente a gente encontrar uma explicação monolítica ou causalista para o mal-estar das pessoas, né? Então, isso deixa em aberto justamente o campo do estranho como uma investigação, né, de que o insólito é aquilo que muitas vezes foge à nossa racionalidade, à nossa compreensão. Então, nesse caso, vamos dizer assim, Freud explicou do que se tratava, né? Explicou e tratou, né? Obviamente que através de você, né? Tô fazendo Sim. essa colocação, né? Porque o famoso Freud explica, mas obviamente que a gente deve continuar sempre mantendo uma interrogação, né, sobre a realidade e a experiência de estranhamento insólita das pessoas, né? E aí teve uma sessão que ela fez igual a primeira paciente de Freud. Eu gosto de vir para cá, porque aqui é o local que eu consigo falar, que eu consigo me expressar, que eu consigo colocar as minhas opiniões. Aham, Então, assim, a parte, né, da psicanálise mesmo ali, uhum. pura. E a gente sabe, né, Daniel, que, assim, enfrentar esses traumas emocionais, enfrentar a disfunção sexual, é uma jornada muito desafiadora e muito angustiante. E muitas pessoas passam por isso sozinhas. Mas uma das coisas que eu falo, assim, muito, né, para as minhas pacientes, é que muitas vezes a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue que o futuro dessa pessoa seja melhor depois que ela passa por um processo de psicoterapia. E aí, assim, para finalizar, o meu anseio, né, o meu desejo é que esse capítulo que foi escrito que ele seja aí realmente o ponto de partida para essas discussões mais significativas, né? Discussões sobre estranhamento, sobre disfunções, e também para promoções, né? De políticas públicas que protejam as nossas crianças, né? Para educação sexual e que a gente, de alguma forma, consiga interromper, né, esse ciclo de abuso. Que a gente possa, juntos, né, construir um mundo onde cada criança cresça rodeada de amor, de segurança, de oportunidade, e não rodeada de pessoas abusivas. Tudo bem, fica a mensagem aí, né, de uma cultura aí de justiça e pacificação, né? Sim, que é preciso. Legal, então é isso por hoje. É isso por hoje. Queria te agradecer, né, por estar aqui hoje gravando, te agradecer pelo apoio na escrita aí do livro, né, e por esse esforço de promover, né, essa junção de psicanálise, sexualidade, e de conscientização e de mudança. Legal, Fernando, eu que agradeço pela parceria. Foi muito bom ter o teu texto aí conosco e que a gente siga nessa jornada juntos em mais projetos, né? Verdade. Quem gostou do nosso encontro hoje, pessoal, pode adquirir o livro Ousadia na Psicanálise, Divã, Supervisão e o Estranho. Provavelmente a essa altura
Já há um link da Amazon disponível. Quem quiser, eu posso enviar o link ou uma forma de adquirir o livro. Entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com ou tentem, de repente, entrar no Amazon direto, Ousadia na Psicanálise, Editora Literatura em Cena, Diva Supervisão e o Estranho. Provavelmente o link já vai estar lá disponível para compra direta do livro, tá bom? Então, gostaram do vídeo? Deixem o seu like, compartilhem. Vamos ajudar a comunidade gaiática aí a crescer cada vez mais. Obrigado, Fernanda, novamente. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.